trabalho, né, para os nossos afazeres e também para a igreja. Isso é maravilhoso. A gente viaja, sábado mesmo nós fomos ali até o Paraná, no evento, e muita chuva na saída da cidade, mas isso não nos impediu de ir. Por quê? Porque estávamos dentro do carro, né? Então são ferramentas que Deus nos concedeu para facilitar ao serviço. É isso? Basta nós fazer bom uso daquilo que Ele nos proporcionou e fez com que chegasse até as nossas mãos. Agora nós, muitas das vezes, não sabemos fazer bom uso daquilo que Deus nos concede, né? Um momento de dificuldade, que eu não vejo como uma dificuldade a chuva, né? Porque pode amanhecer chovendo aí, podemos dizer, uma chuva muito grossa, mas deixar de ir ao trabalho não vai, né? Porque sabe que tem um compromisso e tem que cumprir com ele. Mas na casa de Deus, Deus entende, né? E olha lá, que quem mais entende é Ele, viu? Nós não entendemos de nada quando se trata disso. É Deus que entende disso. Efésios, carta de Paulo aos Coríntios, uma carta rica em aprendizagem, em vários aspectos. Capítulo 2, versículo de número 1, está escrito: e vos vivificou, estando-vos mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, antes os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus querido, Pai poderoso, gratos somos ao Senhor por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, deixando que estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor continue à vontade, que o Senhor tenha liberdade para falar com a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só em olhar para esse primeiro versículo da palavra de Deus aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, nós temos motivo de sobra para exaltar, engrandecer, magnificar o nome de Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Porque já de cara, podemos usar essa expressão, nós observamos que nós estávamos mortos. Que nós estávamos mortos. Esse contexto aqui de morte fala de uma morte espiritual. Espiritualmente estávamos mortos. Quer dizer que nós não tínhamos vida em Deus, mas era cadáveres ambulantes andando por aí, sem o Espírito. Era isso que éramos. Mas o que nos chama a atenção é que o apóstolo vai dizer que nos vivificou e vos vivificou, estando vós mortos em pecados, em vossas ofensas e nos pecados. Nós estávamos mortos por quê? Por causa das nossas ofensas, por causa do pecado que cometíamos e praticávamos contra a Deus. Agora, ao encontrarmos com Jesus, fomos
vivificado. Quer dizer que esta palavra aqui, ela fala de avivamento. Porque a palavra avivamento, muitas das vezes nós confundimos com emocionalismo, confundimos com reteté, como alguns dizem por aí. Essa palavra não encaixa no vocabulário dos crentes, com outras coisas, reações, animações. É claro que para uma ação existe uma reação. Para toda ação é preciso uma reação. E que reação seria essa para que houvesse uma ação? Vida, vivificação, porque a palavra avivamento significa tornar vivo ou mais vivo, tornar mais, dando mais vida. É isso que quer dizer. O avivamento, ele inclui a transformação. Avivamento, ele inclui isso. Envolve a mudança de vida, envolve um novo nascimento em Deus. Isso é avivamento. Todo avivamento, para gerar vida, porque é isso, o avivamento, ele gera vida, ele precisa de uma mudança radical na vida de alguém, para que possamos dizer: hoje eu sou avivado, ou dizer: hoje eu tenho vida. Glória a Deus. Alguém dizer que é avivado apenas por movimento, mas sem uma transformação, isso não é avivamento. É apenas um encontro social qualquer, menos um avivamento. E existem muitos encontros sociais por aí. O que é um encontro social? Onde as pessoas se reúnem e socializam uma com as outras. É a sociedade, um ambiente, mas não um ambiente de culto. Um ambiente de culto é diferente de um ambiente socialmente que as pessoas se reúnem. É diferente. Um ambiente de culto é um ambiente onde nós se reunimos para adorar, para prestar culto a quem merece, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muita gente se reúne porque tem, podemos dizer, um famoso. Alguém assim: vou lá porque tem um famoso, vou lá porque lá o movimento é grande. Mas é um culto a Deus ou apenas uma reunião, um encontro social? Porque em muitos ambientes, vou repetir aqui, está mais para um encontro social do que para um culto, irmão. Onde as pessoas entram e voltam do mesmo jeito. Onde as pessoas entram e voltam pior do que o que entrou. Onde as pessoas entram e voltam murmurando. Onde as pessoas entram e voltam criticando, falando mal, se escandalizando com coisas que acontecem. Então isso não é um culto a Deus. O culto a Deus é diferente, ele gera avivamento em nossas vidas. Porque a gente sai com vontade de ser mais crente, com vontade de mudar de vida, com vontade de que haja uma transformação em nossas vidas. Isso é avivamento. Então que nós venha dizer a Deus a cada dia: nos vivifique, Senhor, nos avive, Senhor, conforme a sua vontade. Porque o avivamento exige de nós uma entrega total. É isso. Avivamento exige de cada um de nós, vou repetir, uma entrega total. A Bíblia diz: entrega o teu caminho, não é o teu caminho. Isso não existe. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor. É isso. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Isso é uma entrega total da nossa vida a Deus. Que entregar o caminho ali dá a ideia de entregar a vida a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ou tudo ele fará, em outra expressão. Glória a Jesus por isso. Então, aqui em Colossenses capítulo 2, só para parafrasear tudo que estamos falando aqui em Efésios 2 e 1, Colossenses 2 e 13 e 14, está escrito assim: e quando vos estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Está vendo? A palavra de Deus vai permanecer dizendo, Paulo falando aos Colossenses, e agora mais aos Efésios, mais aos Colossenses, dizendo o seguinte: e quando vos estavas mortos no pecado, então, volto a dizer, nós estávamos mortos, não tem nenhuma dúvida disso. Nós não tínhamos vida espiritual, porque a ideia aqui é de morte espiritual. Aí ele vai dizer, nas suas ordenanças, e na incircuncisão da vossa carne, porque o que é incircuncisão da vossa carne? Porque a ideia de circuncisão, para os judeus, é totalmente diferente. Era uma submissão a Deus, aquilo demonstrava uma submissão, uma entrega a Deus. E ele diz, quando nós somos insubmissos, aí nós estamos resistindo a Deus, não estamos entregando a nossa vida a Deus. Aí ele diz assim, ele vai continuar dizendo, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Quer dizer que Cristo, ao aceitarmos a Cristo, ele nos deu vida, e vida com abundância. Glória a Jesus. Jesus disse assim, que eu vim para que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Está em João 10. Mas eu vim para que tenhas vida, e se tenha com abundância. É isso. Então eu vim para que tenha vida e tenhas com abundância. Agora o 14, continuamos, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Eu já falei sobre isso aqui. Quando alguém devia ir no estabelecimento, algo era posto na porta do estabelecimento, então ele vai dizer, como algo contra aquela pessoa, como uma pessoa que está suja da sociedade. Então ele disse, a cédula que era contra nós. O diabo é o acusador, ele nos acusa dia e noite. Está no Apocalipse, está lá no Apocalipse, que ele nos acusa dia e noite, acusador de nossos irmãos. Então ele disse, a cédula que era contra nós, ele disse, ele pregou ela na cruz, revertendo este quadro, glória a Deus, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Quer dizer, o pecado que era, a conta que era para mim pagar, ele pagou lá na cruz do Calvário. Então, a ideia que é que ele nos deu vida, e esta vida nos arremete ao novo nascimento. Nos arremete ao novo nascimento. Isso é sério. E nós precisamos ir agora para o Evangelho segundo João, o capítulo é o de número 3, muito conhecido dos irmãos, que está escrito desta forma. E os irmãos conhecem a história, né? De um homem chamado Nicodemo, um príncipe da sinagoga. Príncipe da sinagoga. Alguém de destaque, alguém que conhecia a Torá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Príncipes. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É aí, quando alguém se converte, aceita Jesus como Salvador da sua alma, automaticamente ele recebe vida. Glória a Deus. Nós falamos em uma lição acerca deste assunto sobre batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Batismo no e com o Espírito, que são palavras sinônimas, quer dizer a mesma coisa, e o batismo pelo Espírito. O batismo no e com o Espírito Santo, que é a mesma coisa,
é Jesus quem o batiza, Jesus é o batizador. Mas o batismo pelo Espírito, ele é recebido logo imediato à conversão do crente. Aceitou a Jesus, ele é batizado pelo Espírito. Quem é o agente desse batismo? O próprio Espírito. Ele recebe o Espírito de vida, glória a Deus. Então, eu ouvi muito, não sei se os irmãos ouviram, que quem não era batizado precisava ser batizado para poder ser arrebatado. Não existe isso. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, quer dizer, uma capacitação da parte de Deus a mais para nós, para o desenvolvimento do serviço dele na terra. Mas não vamos entrar nesse quesito. Então nós recebemos vida a partir daí, no novo nascimento. Aí Jesus vai dizer, quem não nascer de novo, ele vai dizer para Nicodemo, que se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. E ele fica ali podemos dizer, sem entender, que até Jesus vai dizer assim, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Jesus honra ele como mestre que era. Ele já havia honrado Jesus, que ele disse assim, o senhor também é mestre. Jesus disse, você também é mestre em Israel. Agora observe, ele fica sem entender esse mistério e diz assim, mas Senhor, como pode um homem já velho nascer de novo? Porventura tornaria ao ventre de sua mãe nascer de novo? E Jesus vai repetir para ele novamente e dizer, Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é sério, né? Então, aqui nós temos algumas coisas que nos ajudam a entender esse novo nascimento e nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, vida com Ele. Então, se o homem não nascer de novo, não consegue ver o reino de Deus. Foi o que Jesus disse a Nicodemo aqui. Só Nicodemo, é impossível alguém ver o reino se não nascer de novo. O homem só tem ou receberá essa capacidade caso ele nasça da água de novo. Glória a Jesus por isso. Precisa nascer, como se diz, receber vida de Deus para enxergar o que ele não enxergava anteriormente. Quando nós recebemos esse poder, ou fomos vivificados por Deus, nós passamos a enxergar o que nós não enxergávamos. Passamos a ver o que nós não víamos antes. Nós passamos a enxergar o mundo de uma outra maneira. Porque antes tudo era normal. Bastava ser membro de uma religião, já estava tudo certo. Mas o vazio não saía de dentro dele. Não é isso? Então, até descobrirmos a verdade. Quando descobrirmos a verdade, nós passamos a entender que não era da forma que nós pensávamos ou imaginávamos. Que faz necessário. E agora, o que é que acontece? Nós queremos agora anunciar para outras pessoas. Isso faz parte do novo nascimento. Isso faz parte de uma vida nova. Isso faz parte de alguém que nasceu de novo. Glória a Deus. Ele quer também repartir, compartilhar com as pessoas que, para que ele possa chegar no reino, ele precisa nascer de novo. Foi o que aconteceu lá no poço. Jesus disse para a mulher, olha, quem bebe desta água que eu estou pedindo para você aí, toma a vontade de beber de novo, porque vai tornar a ter sede. Mas quem bebe da água que eu der, jorra nele, é uma fonte que transmite para a vida eterna. Glória a Jesus. A mulher disse, então eu quero dessa água, me dê dessa água, para que eu não volte mais aqui. Veja que a mente dela ainda era a mente de alguém natural, de alguém que não havia nascido do Espírito, de alguém que não tinha um novo nascimento. Ela disse, eu quero, para que eu não volte mais aqui. E Jesus foi muito coerente com ela, e disse para ela, tudo bem, eu posso até te dar dessa água, só que eu vou te dar quando você trouxer o teu marido.
Aí Jesus agora começa a mexer no íntimo dela. Começa a mexer aonde ela, como se diz, aonde ela precisava ser curada. Essa é a ideia. Porque o problema dela não era a sede física, mas sim espiritual. Aí ela disse assim: eu não tenho marido. E ele disse para ela: disseste bem, porque já tiveste 5, só que o que tu tem agora não é teu. Olha que interessante. Interessante isso aqui, nós precisamos dar uma pausa aqui para entender algo. Porque alguém diz assim: essa mulher é uma mulher assim, assada, né? Já havia passado por 5 homens, mas analise o texto, e Jesus vai dizer assim: você teve 5 maridos, você disseste que teve 5 maridos. Isso quer dizer que ela teve 5 maridos de forma legal. Só que o atual, ele disse, não era dela. Olha como Jesus é enfático. Agora o que você tem não é teu, mas os 5 era. E isso nos levaria a um assunto mais aprofundado, falar da lei do levirato, que a mulher morria podia casar com o próximo, e aí vai. Mas nós não vamos falar desse assunto. Jesus vai direto ao ponto. Diz para ela: você tem, não é teu, não, você está em pecado. Essa é a ideia. Jesus diz para ela: você está em pecado. De forma educada, claro. Você está em pecado. Você está em adultério. Se não é dela, é adultério. Não era fornicação, não, era adultério mesmo. Jesus disse: não é teu, é de outra. Olha como Jesus é objetivo no que faz. Aí ela disse: pelo que eu estou vendo, tu és profeta. Olha que interessante. Porque ela disse: tu não sabe da minha vida, e agora você acabou de revelar algo aí, tu és profeta. Tu és profeta. Aí ela quer ensinar Jesus a adorar. Olhe, o judeu disse que tem que adorar lá em Jerusalém, mas nós achamos por bem adorar no Monte Gerizim. E vai aquela confusão. Jesus disse para ela: olha, nós judeus, Jesus se intitula como judeus, adoramos o que sabemos, só que vocês não. Só que vocês não sabem. A verdadeira adoração, nós sabemos o que adoramos, nós estamos certos. Só que, para quebrar esse paradigma, Jesus vai dizer para ela: deixa eu te dizer uma coisa. Chegará o momento, e eu quero te dizer que o momento já chegou, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que não importa se é Jerusalém, Samaria ou onde for, o importante é adorar de verdade. Glória a Deus, essa é a ideia. Se não importa a hora, é agora. E os irmãos conhecem a história, sabem que aquela mulher aceita Cristo, recebe. E o que é que faz, irmãos? O que é que acontece? Aquela mulher sai na cidade dizendo para as pessoas: olha, encontrei aquele que havia de vir. Ele mudou a minha vida, transformou a minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Essa é a ideia, eu quero compartilhar com vocês o que eu recebi. Quando você vê alguém que não gosta de compartilhar as boas novas de Deus a outras pessoas, alguma coisa está errada, irmão. Quem nasceu de novo, quem foi vivificado por Deus, o seu desejo é que outras pessoas também o aceitem como Salvador. É que outras pessoas também façam parte desse reino. É que pessoas que não conseguem ver o reino passem a ver a partir daquele momento. Então isso faz parte de um novo nascimento. Faz parte. Se logo quer demonstrar, às vezes as palavras não é suficiente, mas a forma que você se comporta, faz. Diz. Glória a Jesus. Anuncia que Cristo é na sua vida. Que Cristo é na sua vida. É interessante, irmão, que as pessoas nos identificam. Nos identificam. Quem somos? Nós viajamos para Alagoas e fomos almoçar lá no meu irmão, ele mora na roça, lá no povoado. E chegando lá, e alguns amigos deles lá, era 2, um estava, mas o outro estava viajando. E ele disse assim: olha,
nem adianta querer dizer que você não é crente, porque não tem como negar. Pronto, eu vou dizer o quê? Nem adianta falar. Nem adianta querer dizer que você não é, porque está estampado na sua cara. O caminho já estava ali assim, ó. Tinha tomado umas quatro. Conseguiu ler, é verdade. Conseguiu identificar. Ele disse: está estampado no seu rosto, não tem como negar. Né? Ele disse o quê? Que eu era o quê? Ele não disse que eu era pastor, ele disse que eu era crente. Porque senão nós estamos pegando o título e botando acima do que nós é. Alguém, você é o quê? Você é crente, irmão? Sou diácono. Ué, não é crente não? O irmão é crente? Não, sou presbítero. Poxa, e o crente ficou onde? Você é crente, irmão? Sou evangelista. Sou pastor. Ué, antes de sermos pastor, assumirmos qualquer posição, nós precisamos ser crente. Porque nós não somos crentes porque somos pastor. Nós somos pastor porque somos crente. Essa é a ideia. Nós assumimos uma posição na igreja ou temos um título porque primeiro somos crentes. Tem gente que não gosta que você chame ele de irmão, não. Ele zanga. Ô irmão, fulano de tal. Ai, muito obrigado, sou seu irmão. Não é? O respeito, como se diz, a política da boa vizinhança é coisa maravilhosa. Mas alguém me chamar de irmão e zangar, não. O irmão. Nós somos irmãos. Só em você chamar o outro de irmão já me identifica. Glória a Deus por isso. Não é? Agora tem gente que ele é tão incoerente que nem de irmão me chama. A intimidade é tão grande que ele me chama pelo nome só. E eu assim, nada contra, mas eu não tenho essa coragem não. Não é? Fica aqui entre nós esse negócio. Está bem? Está filmado. Então vamos lá, irmãos. Esse é o desejo que precisa ter dentro de nós. Quem nasceu de novo tem esse desejo de dizer para as pessoas que Jesus o ama, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus muda a vida das pessoas, faz dele uma nova criatura. Isso faz parte. Glória a Deus. Então, o homem não consegue ver o reino se não nascer de novo. O novo nascimento é uma transformação interior, realizada pela palavra através do Espírito Santo. Isso é um novo nascimento. Ela é realizada de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Esse negócio que tem que começar por fora, não, começa de dentro. O novo nascimento começa lá de dentro. Glória a Jesus. E vem saindo para fora, vem exalando, vem demonstrando, vem parecendo. É isso. Então o novo nascimento não começa aqui por fora. Alguém diz: o evangelho é assim. Não, o evangelho que nós pregamos é o evangelho que transforma o homem por dentro e por fora. Quando você vê alguém que tem dificuldade de mudar de vida, às vezes um vestimento, uma simples coisa, é porque ele nunca foi, como se diz, o evangelho nunca mexeu com ele pelo lá de dentro. Essa é a realidade. Ele está como os discípulos que andavam com Jesus e não conhecia Jesus. Essa é a ideia. Porque o evangelho, quando ele mexe dentro da gente, a estética também começa a parecer alguma coisa diferente. Por quê? Porque ele é dentro. Nós não sentimos, nós sentimos dentro. Glória a Deus. Nós somos dotados de espírito, alma e corpo. Que é o corpo, pastor? É apenas a raiz da alma. Não, só isso. E que se dentro não estiver transformado, que se o Espírito não testificar com o meu Espírito e com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, não houve uma transformação. Não houve. Paulo vai dizer isso, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele vai dizendo, ele vai continuando, vai relatando, dizendo: e este mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pronto. Precisa ser testificado isso, né? E que se não houver uma mudança, porque
o Evangelho nunca mexeu lá dentro. Nunca mexeu. Você vê, tem gente que fica o tempo todo até prega, barulha. Quando sai da igreja, a primeira coisa que faz é botar um par de brinco na orelha. Você acha que o Evangelho mexeu dentro dessa pessoa? Nunca, nunca. A primeira coisa que ele faz é fazer uma tatuagem que cobre o braço inteiro, o peito, as costas. Que evangelho era esse? Será que era o evangelho mesmo de Jesus que estava dentro ou não? Sai da igreja, a primeira coisa que faz é cair na rua, mas é bíblico, né? Jesus disse assim: se alguém tinha um demônio, ou um espírito na vida dele, mundo, e ele rodeia o tempo todo, ele fica rodeando aquela casa. Em vez em quando ele dá uma passada, Jesus disse, para ver se a casa está vazia. Encontrando a casa ocupada, ele vai embora. Mas vindo encontrando a casa vazia, ele entra. Mas antes que ele entre, ele convida mais 7. Convida mais 7 companheiros dele. E toma posse daquela casa. Ele disse: o estado daquela casa é pior do que o da primeira. Isso é sério. Foi Jesus quem disse. Jesus deixou claro isso. Se o estado daquela casa é pior do que o da primeira, então devemos cuidar com certo tipo de coisa, né? Então, o novo nascimento é uma transformação interior realizada pela palavra através do Espírito Santo de Deus. Versículo de número 5 do capítulo 3. Olha aí, Jesus respondeu: na verdade te digo, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós temos duas coisas aqui que Jesus disse que a gente precisa nascer. Primeiro, água. Segundo, o Espírito. Por isso que eu escrevi aqui. É uma transformação interior pela palavra, através do Espírito Santo. Porque a água aqui é uma representatividade da palavra, que mexe, que penetra, não é? Que vai ao íntimo, que vai dentro do nosso coração, que vai até a divisão da alma e do espírito. E quem é o agente transformador? Quem é o agente que convence o homem do pecado e da justiça no seu Espírito Santo? Paulo disse: como é que vão ouvir se não tem quem pregue? Precisa alguém pregar. Ele disse que o crê pelo ouvir a palavra de Deus. E o agente da transformação vem junto, que é o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado. Não queira eu pensar que sou eu que convenço as pessoas. Às vezes a gente somos tentados a pensar assim: eu preguei e tantas almas vieram a Deus. Eu preciso estar em conexão com a palavra e com o Espírito, isso é verdade. Precisamos ter comunhão com Ele. Mas quem fez o efeito foi a palavra que foi pregada, anunciada. Só que o Espírito, o agente transformador, aquele que vai ao homem e convence ele, aí o homem vem. Então eu tenho que entender automaticamente isso, que quem está trazendo ele é o Espírito Santo. Glória a Deus. Não seja errado você falar que ganhou almas. O irmão Maria diz que quem ganha uma alma sabe glória a Deus. Mas eu não posso pensar que eu sou o agente transformador, que foi eu que convenci, não é isso? Eu não posso pensar nisso. A minha função é anunciar, a minha função é pregar, a minha função é fazer discípulo, como disse Jesus, mas não convencer. Agora nós temos que anunciar. Então ela vem, o novo nascimento, ele começa de dentro. Glória a Deus, de dentro. Às vezes você está pregando e alguém diz: essa palavra daquele homem mexia comigo. Não era minha, não era sua, era essa palavra. Glória a Deus. Não queira eu pensar que essa palavra era minha. Porque assim, irmãos, eu falei aqui no culto anterior: se essa palavra não transformar, não sou eu que vou transformar. Se ela não libertar, não sou eu que vou libertar. A minha função é passar o recado, é anunciar,
somos arauto de Deus. A Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus. E o que é um embaixador? Alguém que representa uma nação em um país que não é o dele, em nação diferente. Nós somos isso, nós somos embaixadores de Deus na terra. Nós representamos as nações celestiais aqui, dizendo para as pessoas: quer ir para lá? Então precisam mudar de vida, aceitar a constituição do país que vamos para lá. Glória a Deus. Né? Nós não podemos nos gabar com algo. Quem é que prega e salva a alma e não fica alegre? Só se ele não tiver no Espírito, né? Mas quando pregamos e as almas aceitam, é o que nós mais queremos. Esse precisa ser o nosso intuito, o nosso objetivo, o nosso alvo, almas para o reino de Deus. Precisa ser. A Bíblia diz: ide, pregai, anunciai. O que crê e for batizado será salvo. Glória a Jesus. O novo nascimento nos traz vida eterna também. E nos livra da condenação do mal. Está aí no versículo 15 do mesmo capítulo. Olha aí o que Jesus disse para Nicodemo. Olha o que ele diz, versículo número 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? O novo nascimento nos ajuda a entender que nós temos vida eterna. Agora o 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham o quê? Vida eterna. Duas vezes. A certeza. O novo nascimento nos dá certeza de salvação, irmãos. Nos dá certeza que temos um lugar preparado no céu. Nos dá certeza que viveremos com Deus eternamente. Glória a Deus. Isso é muito maravilhoso. Glória a Deus. Agora, olha o versículo 17, 18 aqui, ó. Né? E nos livrou da condenação. Vou ler o 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por... Jesus não veio condenar, veio salvar. Ele veio como advogado para nos livrar, mas virá o momento que ele virá como juiz. Agora olha o 18: quem crê nele não é condenado. Quem é que não vai ser condenado aqui? Os que crêem nele. Então ele disse: ele não veio condenar o mundo. Agora olha o contexto no versículo 18. Olha aí, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Se ficarmos só no 17, vai morrer. A ideia que dá que o mundo será condenado. Olha, irmão, eu já falei isso aqui para os irmãos: não é conversível falar da Bíblia sem contexto, porque você pode pregar algo errado e achando que está certo. Não, mas está na Bíblia, mas você pode estar errado. Quer ver um versículo que nós pregamos? Vou só dar rapidinho. Que nós pregamos muitas das vezes errado. 1 Coríntios 2. Já que eu entrei nesse assunto aqui, eu vou mostrar para os irmãos. Muitas das vezes nós pregamos errado isso aqui. E afirmamos com tanta veracidade que pensamos assim: ah, isso aqui está correto. Por quê? Porque ficamos isolados apenas num versículo. E às vezes ainda dizemos: Paulo disse, está escrito, mas errar é humano. Não podemos permanecer no erro. Versículo 9, deixa eu ver se é 2 e 9 mesmo. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o... E aí nós pregamos dizendo assim: está vendo, irmão, nada, isso aqui não foi revelado, isso aqui PPP, e nós vai ser revelado lá naquele grande dia, por falta de lermos o versículo 10. Agora leia comigo 10 aí. Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pronto, está revelado. Quantos aqui já pregou esse versículo falando dessa forma que eu disse?
dizendo que Deus não tinha revelado para nós, que ainda vai ser revelado lá no porvir. Por falta de examinarmos o versículo 10. É o contexto do versículo 9. Isso é contexto, irmão. Isso se chama exegese bíblica. Não é exegese, não, é exegese. Isso aqui deixa para uma outra ocasião, nós vamos aprender depois sobre isso. Amém? Quando está entendendo? Glória a Deus. Então, é isso. Agora observe, né? Vou voltar ao assunto. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, meu irmão. Não adianta. Não adianta, já está condenado. Agora observe, porquanto não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, versículo 19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso é muito rico. É igual Romanos aqui, ó. Vamos lá. Romanos capítulo número 8. Vamos ler? 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aqui, isso aqui é interessante também, porque esse versículo já nos diz tudo. Aí, senão nós ficamos aqui pensando assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí veja aqui, vírgula, que não anda segundo a carne, mas segundo. Para quem não haverá condenação aqui? Para quem não anda segundo a carne. Para quem não faz a vontade da carne. É essa a ideia. Os que faz serão condenados, como está aqui no versículo de número 18. Os que não querem Cristo, mas andam fazendo a vontade da carne, abraçaram mais as trevas do que a luz, esses não tem salvação. É preciso o quê? Nascer de novo, ser vivificado para entender os mistérios do reino. Os mistérios do reino. Coisas, às vezes, simples de nós entender, mas nós que não se dedicamos, não buscamos. Irmãos, hoje, eu sou franco em dizer para os irmãos, eu já errei muito. Mas hoje, alguém fala uma coisa, eu vou comprovar se a Bíblia está daquela forma que alguém diz. Para quê? Para que eu não seja o eco da voz dos outros e repassar uma heresia. Repassar. Igual eu falei para os irmãos, portanto alguém falar a mesma coisa, igual o versículo 9 do capítulo 2 do 1 Coríntios, que a gente frisa. Não é? A gente ouviu alguém falar e não examinamos o texto. O que é que a gente precisa? Errais, não porque não examinais as Escrituras Sagradas. E porque se procurar nela ter a vida eterna. É o cuidado que devemos ter. Mas fulano falou, vai examinar. Vai examinar. Era os cretenses, né, que examinavam tudo que Paulo dizia. Os cretenses, tudo que Paulo pregava, ele examinava. Vamos ver se é verdade mesmo. E olha que era Paulo, viu, irmão? Mas os cretenses disseram, pode falar, Paulo, mas eu quero saber se esse negócio condiz com o que você está dizendo mesmo. Aí o próprio Paulo vai dizer, examinai tudo e retenham bem. Paulo vai nos estimular isso, examinai tudo, só retenham bem. Se eu errar aqui, você vai acreditar? Se eu errar, você tem que dizer, meu pastor errou e eu não estou concordando com ele, não, o pastor está errado, pronto. E aí eu vou ter que caçar um jeito de consertar. Essa é a ideia. Amém? É fácil. Às vezes alguém erra num canto, você chama ele lá e não está assim. Eu já chamei pessoas assim no particular, só eu mesmo. Irmão, do jeito que o irmão falou, não é querendo corrigir o irmão, chamar a atenção do irmão, não. Mas isso aqui não está assim, irmão. Aí ele entende, para dizer, pastor, obrigado. O senhor ter me alertado, falado. Não que eu não erre, viu, irmão? Pense no ser humano que erra. Eu sou ser humano como todos vocês. Todos nós somos seres humanos propícios a isso. Eu sempre digo assim, você quer ver os seus erros? Grave a sua mensagem e depois você vai assistir ela. Isso não é da agora, não. Os grandes teólogos ensinavam a essas pessoas com um gravadorzinho.
Muitos pregadores naquela época que não tinha filmagem como hoje, gravavam as mensagens dele com gravador para depois escutar em casa para ver onde ele errou, para consertar no próximo. Quantas vezes eu já me inscrevi lá em vídeos que às vezes eu faço e digo assim, irmão, eu errei aí no versículo, eu falei o versículo errado, está desse jeito mesmo aí, mas o versículo é o outro, não era esse. Escreve lá no comentário embaixo. Porque às vezes você falou e nem percebeu que estava errado. Não é isso? Aí às vezes, uma vez eu fui falar sobre que Jesus falou sobre os talentos, eu falei Mateus 24, 14, sendo que está Mateus 25, 14. Um pequeno deslize. Quer dizer, cometi um lápis. Está lá no próximo capítulo, mas eu falei no capítulo anterior. É um erro, não é? É um lápis que cometi que faz de ser consertado. Então, se você escutar, você parar para ouvir a mensagem sua, você vai começar a ver seus erros, vai dizer, tá, eu errei aqui, vou melhorar aqui. Eu acho que eu falei demais aqui. Acho que eu preciso melhorar aqui. A palavra não é essa, era essa aqui. Não é? Pensa no povo de português é mais. Não é? A gente fala tudo atravessado, tem hora e acha que estamos certos. Achamos que estamos abafando. É importante essas coisinhas, né? Coisa simples, mas é bom. É bom. Aí alguém diz assim, não vou dizer, o próprio pastor, o saudoso pastor Dom Gilberto, já falei isso aqui algumas vezes, que falar bem não salva ninguém, mas salva a reputação do pregador. Mas eu digo que salva. Alguém vem te escutar e você está falando tudo ao contrário, né? A pessoa vai dizer misericórdia, né? Principalmente no dia que estamos vivendo, nós estamos vivendo uma era de um povo tão inteligente. Não sabe, vai para o Google. Vou ver no Google se o que o pregador falou é verdade. Não, não estou indo pelo Google. Eu sempre digo, nós não precisamos. Tem gente que diz assim, a IA diz, não, eu prefiro a IC. Porque a IA é inteligência artificial, a IC é inteligência celestial. É a melhor que tem. Amém? Procure essa, glória a Deus. A IC, inteligência celestial. Essa é a melhor inteligência. Tiago diz que a inteligência daqui da terra é animal, é diabólica. Ele disse, mas lá do céu, eita, ele disse, essa aí é maravilhosa, essa transforma, essa libera. Glória a Deus, está lá no livro de Tiago. E interessante que Tiago já sabia das inteligências, né? Olha como Tiago, quanto tempo Tiago escreveu isso? Ele disse, a inteligência vai vir aí, mas ela é animal, ela é diabólica, cuidado. Ele diz, procure buscar do céu, amém? Procure buscar do céu que ela é melhor, glória a Jesus. O novo nascimento faz com que sepultemos o velho homem, é isso, não é? O novo nascimento nos ajuda a sepultar o velho homem. Porque se alguém diz que nasceu de novo, mas o velho homem está acompanhando ele o tempo todo, para onde ele vai, o velho homem está. Xinga, pratica coisa horrorosa, e aí fala a palavra torta, como diz a própria Escritura, profano, mente, engana os outros. Então o velho homem está aí, ele nunca acertou ele. Nunca acertou o velho homem. Então o novo nascimento faz com que sepultamos o velho homem. Colossenses 2:12. Não é? Isso é muito importante nós precisamos sepultar ele. Porque tem gente que não sepulta esse homem velho, não. O velho homem é o tempo todo mais ele. Eu já contei aqui que quando eu aceitei a Cristo, eu tive um sonho recente, carregando eu mesmo nas costas, para sepultar. E aqui e acolá, aquele homem queria levantar e eu levava, até que eu cheguei no momento e num cemitério que era tudo de vidro, os túmulos, e tinha um aberto. Eu peguei aquele cadáver e joguei dentro assim, tampei, não saiu na cadeira. Isso no sonho. E eu próprio peito marido, meu Deus, que situação. E aí eu fui procurar um homem experiente e contei para ele, eu não estou preocupado. Falei para ele, estou preocupado porque o sonho foi assim, assim. Quando eu contei, ele disse, fica tranquilo, rapaz, tu acabou de enterrar o velho homem. Não, aquilo ali chega, respirei.
É mesmo, irmão? Eu disse, você enterrou o velho homem. Você estava enterrando o homem velho porque ele precisava, você não precisa dele mais. Você agora é uma nova criatura. Glória a Deus. Aí eu fiquei feliz demais com aquilo, fiquei feliz. Então, Colossenses, vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo número 12. Está escrito desta maneira: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Aí, veja como está em conexão com o primeiro versículo do capítulo 2 de Efésios. Nos vivificou. Quer dizer, nós estávamos mortos, irmão, não tem nenhuma dúvida, mas ressuscitou do meio dos mortos. Dentre os mortos, ele nos tirou e nos fez nova criatura. Glória a Deus. Glória a Deus. Nova criatura. Aleluia. Agora, observemos Romanos capítulo de número 6, versículo 6. Olha o que Paulo escreve aqui em Romanos 6 e 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, aleluia, foi o quê? Fez o que o homem velho? Aleluia. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Pronto. Olha como isso é interessante. O 3 é assim, o 3 vai estar, capítulo 6 e 3, perdão, eu pulei, é o 6 e 3, mas nós vamos chegar lá no 6. Olha o versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aleluia. Precisamos sepultar esse velho homem. Agora olha o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Quer dizer, andemos nós também com vida nova. Aleluia. Nós somos nova criatura, irmãos. Somos nova criatura. Mas todo novo nascimento precisa enterrar o velho homem. Se não enterrar, eu achei interessante uma escola bíblica dominical lá na sede, o pastor João falando assim, que tem gente que amarra o velho homem com trapos velhos, né? Depois o pastor daí complementou. Com trapos velhos. Porque a hora que ele quer, você solta logo. Já quer, né? Amarra com ele não. Esse aqui não é nem amarrar, é sepultar mesmo. Sepultar. O povo dizia antigamente que era debaixo de 7 paus, né? Tem que sepultar mesmo. Sepulta ele para não sair mais dentro do túmulo. Não é? Então, esse é o perigo que muita gente nunca enterrou o velho homem. E aí quer dizer, sou novo, nova criatura. O novo nascimento faz com que o pecado não reine mais em nós. Novo nascido de Deus. Ele luta para que o pecado não reine mais dele. E aqui nós vamos para o versículo 6, o qual acabamos de ler. Porque Cristo estando nós ainda fracos. Aí eu estou no 5, estou no capítulo 5. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao quê? Ao pecado. Então o nascido de novo, irmão, não vai servir. Aí o verso 8 vai estar assim, ó, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Nós vivemos com ele, glória a Jesus. Aí o 9 diz assim, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Glória a Jesus. Não tem mais domínio. E nós vamos chegar lá, nessa perfeição também. Basta ficarmos firmes. Glória a Deus. Basta ficarmos firmes. Agora no versículo 12. Vamos lá para o 12. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para que obedecerdes em sua
concupiscências. Porque concupiscência, ela é desejos malignos da carne, apetites desordenados da carne. É isso. Então isso não reine mais isso. Versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Mas como é que nós devemos nos apresentar a Deus? Vivos. Vivos, não como vivo dentre os mortos. Quer dizer, estamos aqui no meio de um povo mortal, somos mortais, mas temos vidas espirituais, temos vida em Deus, temos vida, glória a Deus, em Cristo Jesus. É isso. Agora o versículo 23, porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida e vida. É isso. Nós temos vida em Deus. Temos vida em Deus. E o horário chegou, mas quem nasceu de novo não sentirá, quem nasceu de novo não satisfará os desejos da carne. Quem nasceu de novo não vai satisfazer o desejo da carne. Gálatas 5,16. Andai em espírito, e não cumprirei ou não satisfarei o desejo da carne. 17. Porque o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, e ambos opõem um ao outro para que não faça o quê? Então, quem nasceu, irmão, procura não satisfazer o desejo da carne, procura andar no espírito, produz fruto ou fruto do Espírito em sua vida. Uma pessoa que nasceu de novo, o fruto do Espírito, ele é produzido na vida dessa pessoa. É produzido. Então, se nós lermos Gálatas, capítulo de número, ainda o capítulo de número 5, e o versículo 22, nós observemos que Paulo vai destacar aí o fruto, as obras da carne, o fruto do Espírito. Então, nós temos dois aspectos aqui. Aspecto de alguém que vive na carne, fazendo a vontade da carne, andando em concupiscência, e pessoas que vivem no Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, lutunaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Jesus. Disse o que? Tem que nascer de? Quem quiser ver o reino tem que fazer o quê? Nascer do quê? Da água e do Espírito. Palavra cheia do Espírito Santo, né? Agora observe, o 22, agora chegamos no 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há o quê? Lei. Basta que tiver na presença de Deus. E aqui temos 9 vertentes do fruto do Espírito. 9. Porque a palavra não está escrito frutos, está escrito o fruto. Só existe um, não existe 9. Então, este fruto tem 9 vertentes, começando por onde? Pelo amor. Então, produz fruto do Espírito. Produz o fruto do Espírito. E esses 9, eu contei 16 manifestações das obras da carne. 16. Se você pegar do 19 ao 21, tem 16 manifestações das obras da carne. E o fruto é apenas 9. É o suficiente para demonstrar que nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Eu não vou mais na frente. Poderia entrar aqui no capítulo 13, falando da primeira vertente do Espírito, que é o amor, mas não vou adentrar aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, porque o tempo não dá.
levaria tempo para discorrer um pouco sobre esse assunto tão maravilhoso. Deus abençoe a cada um dos irmãos grandemente. Sexta-feira estaremos aqui para o culto de reconcílio, logo após a reunião com os obreiros. Deus abençoe os nossos irmãos. Temos a trimestral, como já foi dito, adiada para esse mês, juntamente com esposas e pastores e vices. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais este momento.